O cara era porteiro, eu acho. E ele, a vida inteira, ele juntou dinheiro pra quando a filha fizesse, acho que 18 anos, ele levasse a filha de presente pra Disney. E chegando lá, a mulher negou. Fala pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista da Movie Vistos. Hoje a gente vai falar com o Estevão e com a Carla, que toparam bater um papo, acabaram de ter visto americano aprovado e vão aqui contar para vocês como foi esse processo, de onde que surgiu essa vontade. Então, se você não é inscrito no canal, cara, tá perdendo tempo, então já se inscreve, porque você não vai querer perder. Tem muito conteúdo legal para você que pensa em vir aqui para os Estados Unidos. Bom, pessoal, prazerzaço falar com vocês, muito legal conhecer vocês. Por favor, se apresentem, falem seus nomes. Bom, meu nome é Estevão, o nome da minha esposa amada é Carla. Cara romântico. É, bem romântico, bem romântico. A gente tem uma história bem longa com a vontade de ir para os Estados Unidos. Tipo, bem longa, e a Movie Visto foi decisiva no processo da gente conseguir nosso visto. Certamente. A gente vai chegar lá, eu queria entender essa história de vocês. Por que tão longa? Desde quando que vocês têm essa vontade de vir conhecer o país e viver uma experiência aqui? É sonho de infância, tá? É sonho de infância, eu sempre fui ensinado com a cultura americana. Só que, infelizmente, eu venho de um ambiente bem... Nós vemos de um ambiente bem periférico, de um lugar onde que a gente tinha bastante restrição financeira. 5 anos atrás a gente casou, Deus tem sido muito bom com a gente e Deus foi abrindo as portas para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Posso dizer que 5 anos a gente se juntou e aí o sonho dos dois casou junto. Nós não casamos só nós casamos nossos sonhos também junto. E começamos uma trilha para a gente chegar recentemente no nosso visto. Sim. Tá? Pra gente decidir de fato o que a gente queria, né? Porque acho que a gente consumia muito conteúdo a respeito dos Estados Unidos quando na pandemia a gente decidiu que a gente queria conhecer, morar nos Estados Unidos, ir pra lá. E a gente começou uma trilha, né? De consumir muito conteúdo. Meu marido é mais centrado do que eu, né? Então a gente começou a estudar sobre todos esses tipos de coisas que geralmente as pessoas não buscam, né? Quando elas vão, eu quero ir para os Estados Unidos, e simplesmente vai e não vê nenhum desses detalhes. E a gente começou assim a consumir muito conteúdo do YouTube. Só que a gente foi meio que deixando de lado, as outras coisas foram consumindo um pouco a gente, sabe? O sonho assim tava aqui, só que existiam outras prioridades, né? Meio do ano passado, eu acho, pra cá, isso começou a ficar mais latente na gente, né? E aí a gente começou a consumir mais ainda as coisas, foi quando a gente viu um vídeo teu no YouTube, né? Acho que foi o primeiro que a gente viu, foi aquele do carro, quando você fala do perrengue. Que você passou comprando aquele primeiro carro quando você chegou. E a gente maratonou, né, o teu YouTube, assim, de cabo a rabo, todos que tinham. Nesse meio tempo a gente também começou a consumir o conteúdo do Oliver. E no Natal, quando vocês fizeram aquela Black Friday, na Black Friday vocês fizeram uma live da Movie. E eu tava sozinha assistindo a live, o Estevão não tava comigo. E aí ele tava fazendo outra coisa, a gente tava estudando, né, amor? Tava estudando. E aí eu tava assistindo a live sozinha. E aí vocês falaram do desconto e tal. Falei, eu vou assistir a live pra saber do que é. E quando eu ouvi tudo que vocês falaram na live, eu até comentei na live, falei um pouco com vocês. Quando a live acabou, eu sentei com ele e falei pra ele assim, a gente precisa contratar eles. Porque de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente tem consumido, eles é o que vão dar melhor suporte pra nós. E aí a gente resolveu contratar. Um ponto muito legal no canal de vocês, que pra mim é extremamente relevante. Não se discutiu em hipótese nenhuma meios de chegarem legal nos Estados Unidos. Sempre foi muito certo, isso para nós como cristãos é muito importante, de estar muito legalizado. Se eu vou para casa de um amigo meu, tem que estar nos termos dele. E como vocês sempre falaram nesses termos, sempre tiveram bem ajustadas as leis americanas, para mim, quando a minha esposa veio falar para mim, olha, vamos fazer, eu falei, olha, já conheço eles, vamos botar o dinheiro, vamos investir, porque eu sei que vai ser bom. Foi Deus que colocou vocês no nosso caminho mesmo. Não tem dúvida disso. Que coisa boa, o Oliver ele vai adorar ver esse vídeo, saber disso. Coincidência pra caramba, vocês conheceram os dois canais e hoje estamos aqui batendo esse papo. Pra quem tá assistindo e não entende, eu sou Cristiano, eu sou um dos donos da Movie e eu tenho um canal chamado Missão América que eu falo sobre Estados Unidos. O Oliver, ele é meu sócio, também é dono da Movie, ele tem um outro canal chamado Onde Está o Oliver. Então vocês conheceram pelos dois e hoje estamos aqui podendo bater esse papo. Mas uma coisa que chamou a atenção do que vocês falaram é em relação a essa questão dos vídeos, né? Caramba, o que mais tem é brasileiro com sonho americano
que vive consumindo vídeo, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o negócio não sai do papel, vira um eterno sonho. Eu não sei se às vezes as pessoas elas têm um pouco do receio do tomar a atitude do ir lá e aplicar para o visto, sabendo que pode ser que o visto não seja aprovado, e se não for, ela vai ter que lidar com aquela realidade, e se for, ela vai ter que lidar com a realidade também de que começou o projeto, né? E isso às vezes assusta algumas pessoas. Por que vocês levaram tanto tempo do sonho até vocês chegarem? Contratei a Move porque agora o projeto ele vai sair do papel. Eu acho que foi um misto de procrastinação, medo e falta de recurso financeiro, sinceramente. Tá? Eu já falei um pouquinho da nossa história, a gente não veio de um mundo feliz, num mundo onde a gente tinha dinheiro. Então a gente veio caminhando, né? E aí a gente tinha, além do medo, a gente tinha restrição financeira. Então para nós era, se eu vou gastar um dinheiro, eu preciso ter assertividade de chegar lá e conseguir fazer as coisas. Ou pelo menos eu preciso ter o máximo de controle possível, que é uma das coisas que me atraiu bastante na empresa de vocês. Estar vinculado a dados, e eu sou tecnologia, para mim ter dados, ter métricas é extremamente importante. Quando vocês deram os vídeos, passaram para a gente que vocês estão baseados em dados, ajudando a gente baseado em dados, foi extremamente relevante para mim. Falei, olha, eu vou investir capital, eu não tenho todo o capital do mundo, mas eu tenho capital, então eu vou investir nele com o máximo de assertividade possível. É um dinheiro bem gasto, assim, sabe? Às vezes as pessoas acham que... A gente vê muita gente falando na internet, eu fiz o visto sozinha, não precisei de ninguém e tal. Falei, olha, ainda falei pra ele, existe uma chance da gente poder fazer o visto sozinho e talvez dê a sorte de conseguir? Existe, muitas pessoas fazem isso também. Só que assim, a gente não queria arriscar. Tanto porque quando você vai tirar um visto, não é só o dinheiro que você está investindo em alguém para te auxiliar. É o dinheiro do visto, é o dinheiro de você ir até o lugar. A gente, por exemplo, a gente tirou em São Paulo e nós somos de Campinas. Tem todo um trajeto para você ir para lá. O meu marido tirou folga no trabalho, a gente ficou em São Paulo os 2 dias para ser menos cansativo. Então tem todo um planejamento que as pessoas às vezes nem pensam nisso. Então eu falei assim, já que a gente tem que investir, vamos investir o dinheiro uma vez só, de uma forma correta e segura. Tanto porque a gente tinha vários receios, a gente nunca tirou visto, a gente nunca tinha corrido atrás disso, então eu falei assim, por que a gente não vai para alguém que entende do que ficar inseguro na hora, né? E tem outro aspecto também, que é o aspecto do seu histórico com o país, né? Porque se você tem uma negativa, agora você tem que lidar com essa negativa em todas as aplicações futuras. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não consideram. Nossos passaportes chegaram ontem, praticamente, ontem, né? Pra gente a realização já de um sonho tá com o passaporte na mão, porque eu falei assim pra ele, isso às vezes pra algumas pessoas é trivial, é comum, muita gente vai pra fora do país, tem fácil acesso. Meus pais, por exemplo, minha mãe, por exemplo, né, meu pai é falecido, minha mãe não tem, por exemplo, nem passaporte. Assim, são poucas as pessoas dentro da minha família que têm esse acesso, né? E assim como na sua. Isso é muito verdade, e isso é a realidade de muita gente, né? Antigamente as pessoas nem sonhavam com isso, viver no Brasil e sobreviver no Brasil às vezes já era uma missão que demandava um esforço suficiente, quem dirá pensar em tirar um passaporte para viver uma experiência em outro lugar. Isso era, para muita gente, para a imensa maioria dos brasileiros, eu diria, era completamente impensável. Até hoje continua sendo. Às vezes a gente tem uma visão muito deturpada com o meio que a gente vive e acaba achando que, para a imensa maioria dos brasileiros hoje, isso é acessível, mas só vocês sabem o sacrifício que foi para vocês estarem onde vocês estão. Agora, Estevão, você falou sobre ser um sonho de infância. Normalmente, quando eu converso com as pessoas aqui no canal, muita gente fala que não cresceu com isso, embora se cresça muito influenciado pela cultura americana no Brasil. Teve muita gente que cresceu onde, às vezes, na educação ou por alguma forma de influência, às vezes a pessoa cresceu com uma opinião diferente sobre os Estados Unidos do que ela tem hoje, que está indo viver uma experiência no país. E você falou que não, que de infância já tinha esse sonho. Esse teu sonho, ele era com os Estados Unidos, ele era com viver uma experiência fora? O que foi? De onde que surgiu isso? Com os Estados Unidos. Eu cresci assistindo filme na sessão da tarde e me marcou muito o jeito americano de ser, o sonho americano, sabe? Marcou bastante. Meu pai me incentivava muito. Meu pai ele tem suas limitações, mas ele sempre confiou muito no meu sucesso. E aí o que ele podia dar de informação, ele dava. A gente não tinha internet, mas ele comprou uma enciclopédia, eu li muito sobre a história dos Estados Unidos. E aí eu sou uma pessoa que gosta de rock, e basicamente o rock vem de lá. Então aí aliou as duas coisas e aí eu cresci com esse desejo. Pô, legal, curioso isso, hein? Eu na parte de filmes de Natal, acho que eu cresci assim com essa
coisa lúdica mesmo do Natal nos Estados Unidos, né? E eu sempre falava, Esqueceram de Mim. Poxa, eu adoro esse filme. E as comédias românticas de Natal, tudo, né? Acho que a gente consome quando, pelo menos na nossa idade, na nossa adolescência, foi sobre os Estados Unidos, né? E eu falava, um dia eu quero estar naquele lugar. E é engraçado porque, assim, eu falo que quando você casa com alguém, vocês têm que estar querendo ir pro mesmo lugar, né? Porque se você não tem o mesmo foco, as coisas não funcionam. E é engraçado que quando a gente se conheceu e quando a gente foi casar, a gente tinha o mesmo sonho, né? De ir pro mesmo lugar. Então, assim, nossos sonhos estavam alinhados a isso. Então, acho que isso também ajudou bastante a gente tomar essa atitude, porque não é fácil você pensar em querer mudar toda a sua vida para ir para outro país, né? Você tá aí na internet mostrando pra gente a realidade do que é um imigrante fora do país. A gente tem essa noção. Eu falo, graças a Deus hoje, né, a tecnologia faz a gente poder ver algumas coisas que talvez a gente não teria acesso antes, né? Então, a gente sabe que lidar com isso, com imigração, não é uma coisa fácil. Mas sabe quando você pesa na balança e mesmo assim aquilo ainda compensa, o sonho ainda existe, o olho ainda brilha? É sobre isso pra nós e foi por isso que a gente tomou a atitude dessa vez. Que fantástico, gente. E os Estados Unidos ele tem um pouco disso, né? Para cada um ele significa uma coisa. Para uns é liberdade, para outros é a possibilidade financeira, para outros é a segurança. O que é os Estados Unidos para vocês, principalmente? Nós somos muito ligados ao conceito de propriedade privada e de liberdade. Nós respeitamos muito o espaço dos outros e gostaríamos que o nosso espaço seja respeitado e os Estados Unidos é muito isso, tá? Eu sei que lá eu tenho liberdade para ser cristão, eu não tenho intrusão do Estado americano na nossa vida, eu tenho liberdade para ter a minha propriedade. O Brasil, infelizmente, na lei, ele não deixa a gente ter nossa casa. A gente comprou uma casa aqui, estava conversando com a minha esposa, que na lei o governo pode tirar a casa de mim, isso não existe nos Estados Unidos. E olhando para os Estados Unidos, não como um plano imediato, mas como um plano futuro, ele é o ideal para nós e para a família que a gente está planejando ter. Sem contar a segurança, né? Sim, aqui, segurança é relevante. De uns tempos pra cá, pelo menos aqui na região de São Paulo em si, né? Ele ficou, assim, sempre foi, nunca foi uma coisa super segura, né? Mas não era o absurdo que tá sendo agora, sabe? Você ouve a cada dia mais casos de roubo, de assalto, disso, de aquilo, que você às vezes tem medo de sair da sua casa, sabe? Então eu falo assim, gente, eu quero estar num lugar que se o meu marido saiu pra trabalhar de casa, eu posso me sentir segura sozinha dentro da minha casa à noite, por exemplo, sabe? Eu poder andar na rua, coisas que tá muito difícil isso aqui. Então isso é uma coisa que, assim, a gente tá planejando ter filho e eu falo, não é nesse tipo de ambiente que eu quero criar os meus filhos, sabe? Num lugar onde não tem segurança nenhuma, onde meus filhos não podem brincar, porque na minha época, né, quando eu era criança, eu brincava na rua até tarde, meus amigos, a gente ficava lá na frente da minha casa, isso não existe mais, não, sabe? A não ser que você esteja num lugar, num condomínio fechado, dentro de uma bolha, e ainda assim existe algum perigo, né? Então acho que isso também é uma coisa que pega muito pra gente, né? Concordando ou não com o governo novo, o fato é que na virada do governo anterior para esse governo, houve um aumento de criminalidade aqui no Brasil. Isso fez o Plano América acelerar absurdamente para nós. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção é que vocês tiveram 5 anos de sonho, 5 anos de pesquisa, 5 anos de planejamento, e vocês tiveram 3 meses de ação e o visto está na mão, né? Para quem está assistindo, isso tem que significar muito, cara, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar vendo isso daqui, que vai se identificar, vai falar, caramba, eu tô há 2 anos, eu tô há 1 ano, eu tô há 6 anos, eu tô há 12 anos, eu tô há 15 anos. Eu tive a oportunidade de ir quando eu tinha 18, não fui e hoje estou com 45. O que mais tem são histórias como essas e no final das contas não adianta, não importa quem você seja, qual é o teu projeto, que idade você tem, vai ser preciso um momento de coragem, um momento de entender que você não vai controlar tudo, que você não tem como ter garantia de aprovação, que você não sabe como que vai ser quando você pisar no país, que você não sabe absolutamente, você não tem certeza de absolutamente nada. Você precisa ter planejamento e um pouco de fé também, que é importante para poder sentir que você está no caminho certo, e vai ter que ser com medo mesmo. Então, quem está assistindo isso daqui se inspira nessa história, cara, porque às vezes o que está separando você da realização do seu sonho é só a atitude de começar. Sim. Eu falo isso muito pro Estevão, né? Porque assim, eu brinco isso com ele, né? Falo, olha, a gente pede tanto alguma coisa pra Deus, só que se você não faz sua parte, não tem como, né? Exatamente. Por exemplo,
via os vídeos e achava tudo muito fantástico, a gente ansiava, só que a gente não tinha nem passaporte. Eu falo assim, meu, vamos pensar, né? É aquilo, você pede um carro pra Deus, mas você não tem carta de motorista. Se Deus te deu o carro, você não vai poder dirigir, né? Eu falava assim, ó, a gente tá pedindo tanto uma oportunidade pra Deus, pra que Ele abra as portas pra gente ir pra lá, mas a gente não tem nem como ir. Nem o primeiro degrau a gente deu. A gente não tinha dado o passo nem de ter o passaporte. Falei, então assim, como que você quer que Deus faça se também você não faz a tua parte, né? Então acho que isso também foi um empurrão pra gente. Falou, não, vamos tomar atitude, vamos começar. Tá com medo? É o que você falou, vai com medo mesmo. Eu falei assim, porque se você não se arriscar, não meter a cara, se é teu sonho, eu acho que o sacrifício vale a pena, né? A parte do medo foi interessante. A parte do medo, a Movie ajudou bastante a gente a enxergar a clareza do receio que a gente tinha, principalmente daquele momento que você fica na frente do americano conversando com ele. Aquilo ajudou bastante a gente. Eu fui com uma tranquilidade lá. Se a moça respondia o objetivo, já estava preparado para o americano, e a Visa Manager fez um processo com a gente aqui de entrevista que eu lembro que a Carla chegou a ficar com medo. Fiquei com dor de barriga, não fiquei com medo não. Pela pressão em si. Sério? Da pressão eu falo assim, é que eu fiquei mais nervosa com a entrevista que a gente faz a simulação. Exatamente. Do que lá. É muito engraçado, porque como esse processo de vocês, de estar sendo mentorado, faz totalmente diferença. Porque ela passou pra gente uma segurança tão grande que todo medo que eu teria lá, eu tive aqui na simulação. A minha esposa teve que me controlar, porque eu tava muito relaxado no lugar. Falei, eu já sei o que vai acontecer, tô tranquilo. Ela, não, para, porque você não pode ficar tranquilo, senão você pode ser mal interpretado. Mas é sério, assim, isso foi assim pra gente um divisor de águas. Eu falo assim, ó, que só de ter feito a simulação já tinha valido a pena, sabe? Porque quando você chega lá seguro daquilo, e por exemplo, vocês vão passando pra gente um passo a passo, né? De como é melhor a gente ir, se vestir, se portar, todas essas coisas. Dá todo esse portfólio pra nós, né? Eu cheguei lá, às vezes a moça falava, tem que tirar, na fila, né? Falava assim, tem que tirar brinco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tava tranquila, porque eu já tinha sido orientada. Então eu não tive que passar nenhum perrengue, sabe? A gente não passou nervoso. Foi muito legal, a gente foi muito tranquilo, foi muito legal. Sem falar a parte das perguntas, né? Que é onde tá essa batina ali. É importante pra caramba você saber o que pode ser perguntado. E é como tem a tal da estatística que você comentou, né, Estevam? Que a gente usa muito isso a favor do pessoal e isso prepara demais. Nossa, eu considero talvez a simulação um grande triunfo. Assim, ela tem que vir de uma base boa, de uma preparação anterior boa, mas a simulação é o que faz a pessoa falar assim, ok, eu senti o que é. Para algumas pessoas é um choque, porque a pessoa não vem preparada. Para outras pessoas caramba, eu achei que eu estava preparado, mas acabei de perceber que o negócio pode desandar. Para todo mundo vai ter algum grau de tensão, mas isso que vocês falaram aqui eu ouço em tudo quanto é canto. Assim, realmente a simulação ela prepara bastante. E uma coisa que tem acontecido bastante, tem gente que às vezes vê essas entrevistas aqui e fala assim, nossa, não é possível que tem tanto cliente dos caras, e a gente não consegue gravar com todo mundo, é virtualmente impossível. Mas não é possível que tem tanto cliente da Movie que se dispõe a oferecer, eles devem estar ganhando alguma coisa. Até para deixar claro, vocês ganharam alguma coisa para estar aqui hoje? A gente ganhou o prazer de poder falar com você, que é uma pessoa que a gente acompanha no YouTube e tá falando pessoalmente. Não só isso, a gente devolveu um pouco do que vocês deram pra gente em todo esse tempo que a gente consome o material de vocês. Pô, que fantástico. E isso é muito legal, porque eu já tive do outro lado aí, eu já tive só assistindo. Hoje eu participo de 2 canais, o meu e o da Movie, e eu posso devolver. Eu tenho esse sentimento também, eu acho isso legal pra caramba, porque teve uma época que eu quis ter informações que hoje em alguns vídeos eu trago para as pessoas, sabe? E isso me deixa muito feliz, saber que tem gente que não vai passar por alguns dos perrengues que eu passei de preparação, e a minha jornada também foi super longa para poder estar aqui. Bom, vamos avançar. Vocês moram então no interior de São Paulo, fizeram a entrevista em São Paulo, obviamente. Quando vocês chegaram lá, lá fora, não sei se vocês conseguiram ver isso ou não, porque o foco não ia focar muito nisso, mas vocês viam muito qual que foi o resultado das entrevistas, tanto lá fora quanto lá dentro? Uma pessoa antes da gente, acho que ela deu uma negativa. E ainda eu falei pra ele, eu olhei pra você e falei assim, ó, não vamos ficar olhando isso. Lembra que ele falou, não se compara a ninguém, a minha história é diferente da dele, a dele é diferente do outro. Falei assim, eu fazia um mantra lá, né? Eu falava assim pra ele, ó, não tem motivo pra gente ficar nervoso, nós não estamos mentindo, a gente tá preparado, a gente
sabe das coisas e tudo que a gente tá falando é verdade. Porque eu acho que o que pega mais é quando a pessoa tá mentindo. E as pessoas acham que precisa mentir para provar. Elas acham que elas precisam inflar o perfil delas com informações artificiais para o cônsul do outro lado ouvir e julgar positivamente. E a gente sempre fala, tem como você usar a verdade de uma forma estratégica para você apresentar o seu projeto da melhor forma. E muitas vezes as pessoas não acreditam que isso é verdade. Acho que a gente fala da boca para fora, e não é, absolutamente não é. Quando a gente começa a consumir muito vídeo do YouTube, existem muitas pessoas que estão falando a verdade e pessoa que está só romantizando a situação. E quando você chega de cara, por exemplo, a gente começou a consumir o conteúdo seu, do Oliver, e aí foi conhecendo a Movie. Você fica pensando assim, de primeira instância, a gente pensa, a pessoa só quer vender alguma coisa, quer vender serviço. E quando você começa a olhar toda a história, toda a situação, você fala, gente, se eu não tivesse pago, eu tinha me ferrado. Porque eu não ia estar preparado dessa forma. É sério, sabe? Então você fala assim, ó, não é assim, o serviço de vocês não é simplesmente assim, tá vendendo o serviço. Não, primeiro que você tá lidando com o sonho das pessoas. Eu falo, vocês sempre falam isso, né? Tipo, a gente aqui, não interessa se a pessoa veio de baixo, se a pessoa já estava lá em cima, tem uma condição boa ou condição ruim. Tudo são sonhos. E isso tem que ser levado em conta e respeitado, né? Eu acho que uma coisa que é legal de vocês é a sensibilidade para tratar que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e todo mundo tem a sua história, né? Então, em nenhum momento acho que a gente se sentiu desvalorizado ou achando que jogou dinheiro no lixo ou que não valeu a pena. Muito pelo contrário. A gente se sentiu muito acolhido, a gente se sentiu muito respeitado. E vendo que vocês lidam com o nosso sonho como se o sonho fosse de vocês, sabe? Que a nossa mentora vibrava junto conosco, as nossas conquistas, e mesmo que fossem coisas pequenas. Então, assim, você vê quando a pessoa respeita o teu sonho, isso é muito gostoso, né? Sim. Pouco antes da gente sair de Campinas no dia anterior, o senhor tinha contado uma história para nós de um porteiro que foi negado, né? E a aí... gente tinha ido tirar xerox de alguns documentos para levar. Isso, e o senhor contou pra gente que o senhor tinha o sonho de ir pra Disney, foi negado, e aí eu fiquei pensando bastante nesse momento que ele estava contando a história, do quanto as pessoas contam os casos ruins pra gente. E isso potencialmente aumenta a nossa ansiedade. Imagina, assim, um pouquinho antes da gente vir, de ir para São Paulo para poder tirar o visto. Isso. O cara conta, porque o cara era porteiro, eu acho. E ele, a vida inteira ele juntou dinheiro para quando a filha fizesse, acho que 18 anos, ele levasse a filha de presente para Disney. E chegando lá, a mulher negou, a pessoa que estava entrevistando ele negou isso para ele. Eu falei, se o cara que juntou a vida inteira dinheiro, né? Você já fica... A gente, a nossa cabeça, ela é muito louca, né? E ela já fala, e se der alguma meleca, né? E se não der certo? Só que a gente começava sempre a se blindar, falava, não, lembra, não vamos ficar dando ouvido pra isso. Tanto que assim, quando você tá na fila, um monte de gente fica falando um monte de coisa e fica todo mundo prestando atenção nos outros lá. Porque quando vocês falavam pra gente que era fácil de ouvir as outras pessoas, eu não tinha noção de como era perto as pessoas uma da outra, de quem tá fazendo entrevista, de quem tá esperando, né? Pelo menos em São Paulo é muito perto. E eu ficava toda hora, não, a gente não pode ficar prestando atenção, não pode prestar atenção nisso, a gente tá preparado, a gente tá calmo e a gente foi fazendo esse mantra. Pra mim, a Visa Manager, ela fez um treino muito bem feito e pra mim lá foi simplesmente correr e pegar o que eu precisava. Eu queria até entrar nessa parte da entrevista, vamos lá. Quando vocês foram para a entrevista, então foi um cônsul homem ou mulher que entrevistou vocês? Mulher. E quantas perguntas foram mais ou menos, vocês lembram? Acho que umas 4. Não, foram 6. 6? 6. Foi bem pouco. E assim, a gente ficou umas 2 horas na fila esperando pra ficar 5 minutos com ela lá, foi muito rápido. Mas teve algum momento assim que vocês falaram assim, cara, essa resposta aqui deu errado, ou pode ser que não aprove, ou não deu nem tempo de sentir isso? Acho que nem deu tempo. Olha, eu entrei tão focado, eu usei a analogia de corrida justamente por causa disso, eu entrei tão focado na corrida que eu acabei não dando tempo pro meu cérebro raciocinar sobre o que foi perguntado. Eu estava preparado, eu sabia o que responder, eu sabia detalhadamente as coisas, eu tinha treinado muito até uma questão específica que a minha memória sempre esquecia. A pergunta foi, ela pergunta, eu respondo, ela pergunta, eu respondo, ela pergunta, eu respondo, ela olhou pra minha cara assim, seu visto está aprovado. Ela perguntou um pouco pra você, perguntou uma pergunta pra mim, voltou a última pergunta pra ele e a gente foi embora. Foi muito rápido. Tanto que a gente saiu assim, tipo, e aí, será que
Uma Deu hora certo? depois o Estevão cai a ficha dele e fala assim, no trânsito de São Paulo, falou, puta, foi aprovado. Já voltando, né? Aquela sensação anestesiada, você fala, mas deu certo? Tipo, era só isso? Foi, sabe, foi muito doido. Agora, as pessoas que não vivenciaram isso, elas nem. Tem vezes que eu converso com as pessoas e pergunto assim: o que o Consul perguntou? Não lembro. O que você respondeu? Não lembro. Lembra? Não lembrava de nada. Dá um branco total, porque é um negócio, parece que entra em transe, né? Um grau de concentração. Tem pessoas que lidam diferente com isso, mas olha só o tamanho da importância dessa ação, né? Mas como que foi na hora, assim? O seu visto foi aprovado. O que vocês sentiram naquele momento? Eu senti um efeito meio retardado lá na frente. Acho que ele não sabe? sentiu nada, né? Eu não sentia sério. Você sabe que o Bernardinho ele fala que o campeão ele não tá preocupado com o título, ele tá preocupado com a jornada. E eu estava nesse estado, eu entrei nesse estado. Eu tava mais preocupado com o executar do que efetivamente com o visto. Treinei bastante. E depois de uma hora eu olhei pra mim e falei assim, nossa. Com o papel, né? Falei, cara, aprovou, que legal. No trânsito, nossa, aprovou, que legal. Eu acho que a gente fica meio assim, com aquela história que você fala assim, né? As pessoas falam assim, ó, vocês estão sendo vigiadas a todo tempo, mesmo depois que você levou o sim, não comemora, vai embora quieto, deixa pra comemorar depois que você estiver longe, não sei o quê. Então aquilo ficava na nossa cabeça, né? Tipo, pelo menos na minha, falando, não posso comemorar, eu não posso expressar a emoção, vou ficar quieta. E eu dentro por dentro tava assim, né? Tipo, eba, mas fiquei quietinha. E quando a gente saiu, foi lá pegar o carro, passou a adrenalina, veio aquele peso, né? E aí, quando a gente já tava na estrada... Entrou na Marginal Pinheiros de São Paulo, aí o Estevão fez assim, nossa, aprovou o visto, que legal. É fenomenal esse sentimento. E assim, pô, eu fico feliz demais, gente, de coração, saber que vocês conheceram o meu canal, conheceram o canal do Oliver, conheceram a Move a partir disso, confiaram na gente, agradeço demais a isso. As pessoas às vezes não têm noção de como que isso pra gente é importante, porque a gente sabe, nós moramos aqui, nós sabemos que o visto americano, foi o que você falou, cara, ele não é só um visto, né? Ele é uma porta para a realização de um sonho que para cada pessoa tem um significado. A gente leva isso com uma seriedade tão grande, porque você não brinca com o sonho de vida dos outros, você não sabe o potencial que aquele visto tem de transformar a história daquela pessoa. Isso é uma coisa muito séria. E quando uma família olha para a Move e fala assim, cara, esses dois rapazes aí, vou confiar que que eles vão cumprir o que eles falam aí na internet, porque falar é fácil. Mas eu vou confiar que eles vão cumprir. Vou tirar um dinheiro do meu trabalho, vou entregar para esses caras e vou confiar um projeto tão importante também para eles. Vocês não têm ideia do tamanho da importância que isso tem para a gente. Eu agradeço demais. Eu falo isso em nome do Oliver e de todo o time. Obrigado pela confiança e parabéns a vocês aí pela conquista, de verdade. Obrigado. Muito obrigada. E dizer assim que pra gente que tá aqui do outro lado vendo vocês, é fundamental essa seriedade com que vocês levam. Nem o canal de vocês e o canal da Move, a seriedade com que vocês trabalham, a forma com que vocês explicam as coisas, mostram a realidade do país que não é perfeito, né? Quem tem o sonho de fato de ir para os Estados Unidos sabe que não é perfeito, mas que mesmo assim vale a pena, sabe? E ver como vocês têm essa delicadeza de trazer as coisas para as pessoas e mostrar pra gente, fez a gente confiar demais em vocês. É engraçado, né? Que quando eu conversei com você pelo WhatsApp lá no nosso grupo, eu falo, cara, eu tô falando com ele, mas eu assisto ele, foi muito louco, né? E vem assim... Sabe, tipo, pessoa que você admira, porque a gente admira muito o trabalho de vocês, assim. E a gente ter contratado a empresa fez a gente admirar ainda mais, ver a seriedade do trabalho, a gente acompanha ainda mais os vídeos, sabe? Então, pra gente, assim, foi uma honra legal, foi uma honra enorme pra gente ver vocês trabalhando com isso e que outras pessoas também possam entender que vocês estão lidando com os sonhos da melhor maneira possível, né? E que eles também contratem, porque vale muito a pena. Para nós, assim, foi realmente fundamental. A gente achava que não era tão importante isso. Isso é legal salientar. A gente achava que ter alguém nos auxiliando, nos mentorando, não ia fazer tanta diferença. Mas, assim, foi crucial para nós, para que a gente chegasse lá e tivesse êxito. Eu acho que se a gente tivesse feito sozinho, a gente teria se dado mal. Sim. Principalmente, para mim, a parte mais relevante foi o treino da Visa Manager, porque eu iria flopar lá na frente da moça.
Com certeza, da Americana. Lá eu ia faltar, porque eu sou ansioso, eu tenho patologia, eu tenho doença com ansiedade, sabe? Eu tenho ansiedade crônica. Eu ia dar problema lá na frente dela. Eu ia gaguejar e ia dar problema. Obrigada pelo trabalho. Oi, gente. Eu que agradeço. Obrigado por vocês estarem aqui e terem confiado na gente. E você que está assistindo, se você, depois de ouvir tudo isso que eles falaram, vocês não acreditarem que a Move é a melhor alternativa para vocês, eu já não tenho mais nada a dizer. Acredite de verdade, a gente pode te ajudar com o seu visto americano. A Move é a melhor empresa de vistos americanos do Brasil, isso é uma certeza absoluta e nós podemos te ajudar. Aqui na descrição vai ter um link, vai ter no primeiro comentário também. Clica, preenche o formulário que o nosso time vai te mandar um WhatsApp e te explicar como funciona a mentoria. E quando você contratar, eu espero que o seu visto seja aprovado e que você possa estar aqui contando essa história comigo. Mas tem uma coisa que a gente promete, isso é uma certeza absoluta. Não existe nenhum cenário em que você consiga se preparar tão bem quanto você vai se preparar com a Move sem você fazer isso com a gente. Isso não existe. É certeza absoluta de que você vai levar a sua melhor versão e de que você vai estar preparado da melhor forma para a entrevista em si. Então, vai lá, clica no link, preenche o formulário e deixa que a gente te ajuda a realizar o seu sonho americano, seja para um visto de estudante, para um visto de turismo, enfim, para mudança e extensão de status, tudo está aqui na descrição. Pô, pessoal, obrigado de novo aí pela participação, obrigado por compartilhar e abrirem tantas informações legais sobre a vida de vocês. Foi um prazerzaço conhecer vocês e ouvir a história. Às vezes é engraçado porque a gente faz um vídeo e quando você vê um vídeo, o vídeo é um número, né? Você faz um vídeo, mas você não vê quem está do outro lado ali assistindo. Quando você fala com alguém assim que assistiu o vídeo, contratou a empresa, do método, enfim, e aí você chega no resultado desse, tudo isso ganha vida. Por isso que para mim é tão importante fazer esse tipo de entrevista, porque é a validação de que o que a gente faz dá certo. Quando a gente vê lá, por exemplo, eu postei um vídeo agora no meu canal semana passada não, domingo agora, né? A gente está na quinta-feira, domingo eu postei, está com 8 mil visualizações. 8 mil visualizações, isso é muito, isso é pouco? Coloca 8 mil pessoas enfileiradas assistindo você falar. É a coisa mais louca do mundo que a internet pode fazer. Mas ainda assim, falta esse calor de poder olhar e saber o que a pessoa está pensando do outro lado. E conhecer o que vocês passaram aí por essa jornada é inspirador, gente. Então, obrigadão pela confiança, obrigado aí, parabéns pelo resultado. Últimas palavras aí, quer deixar um recado pro pessoal? Confiem na Move. Confiem na Move. Ela vai te levar pro visto. Confia na mão. Aí, Se meu cachorro não para de latir. até ele tá validando a estratégia. É porque ele tá querendo muito ir para os Estados Unidos. Mas para nós é um prazer estar falando com você. Obrigada pelo trabalho que você faz. Obrigada por estar passando essa verdade que vocês passam. E que as pessoas acreditem. Não é balela, não é um dinheiro mal gasto. É o melhor investimento que você vai fazer no seu sonho. Novamente, confiem na Move. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, essa é a hora. Olha só esse conteúdo que a gente trouxe para vocês, mais um sonho se realizando. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que eu gravei falando sobre 6 dicas de aprovação de visto americano. Mas de verdade, a maior dica que eu posso te dar é contrata a gente que a gente faz o trabalho para você não ter que se preocupar com nada disso. Mas por via das dúvidas está aqui o vídeo. Boa sorte aí para você, um abraço e até mais.